Olha, minha irmã, é o seguinte. Eu só estou sendo sincero. Eu só não estou usando daquilo que foi me ensinado a mentir. Eu estou usando a verdade. Agora, se a verdade ela aborrece, aí eu não tenho culpa nenhuma. Tem que brigar com a verdade, brigar com Cristo. Pois mensagens que dá conotação de que Deus está falando, ela é apócrifa. É uma mensagem apócrifa. É uma mensagem que não tem a legalidade de ser Deus falando. Porque Deus aí teria que deixar de lado o Espírito Santo, deixar de lado Jesus e usar os homens. Se esses homens podem ser porta-vozes de Deus, não precisava Jesus ter vindo. Não precisa o Espírito Santo nos ensinar nada. Não é isso que diz as Escrituras? Filhinhos, a unção que dele recebeste permanece em vós. Um texto antes diz assim: eu vos aviso por causa daqueles que vos querem enganar. Porque a unção que dele recebeste permanece em vós. E é verdadeira e não mente. Para que vós possa lhes ensinar todas as coisas. Para que não precise de que ninguém vos ensine. Leiam isso. As Escrituras nos garantem isso. Está lá em uma das cartas de João, não sei se é 1 João 2, 26, uma coisa assim. Posso até depois colocar o texto aqui, quando eu postar. Não tem acordo com isso. Essas mensagens induzem ao erro. Essas mensagens induzem as pessoas ao erro, a fixar-se na religião da igreja da qual ele frequenta e tem elas como palavra de Deus. E nós sabemos que são mensagens que não matam a sede de ninguém, não sacia a sede de ninguém. Por isso que eles vão todos os dias. Por isso que eles vão atrás dessas mensagens, porque nunca saciam a sede, bem diferente do que Jesus nos ensinou. A água que eu lhes der, já nunca mais terá sede. Então a água que esse pessoal diz estar bebendo, como se fosse Deus falando com elas estão morrendo de sede. Por isso que a mensagem, malmente, ao sair da igreja, já apodreceu. Porque não tem vida própria, não tem sentido. São mensagens apócrifas que está no lugar e coloca no lugar de Cristo. São mensagens que levam você a práticas de cultos, trocando aquele culto maravilhoso na cruz do Calvário que você poderia oferecer a Deus em teu coração, mas você troca por esses cultos físicos, onde Jesus garantiu o culto em espírito, porque Deus é espírito. Então essas mensagens conduzem pessoas aos erros, a erros terríveis, a se prender nelas, se prender às suas igrejas. Por isso que as pessoas estão aí tendo esses dons, esses milhares de falsos dons espirituais, que mata a verdade, que mata os princípios do Espírito Santo. Dons que muitas das vezes levam as pessoas ao ridículo, a se prenderem ridiculamente a essas igrejas. É por isso que quando essas pessoas, quando é homem principalmente, né, quando se tornam a ser pastores, geralmente aqueles dons do vício dele, parte desaparece. Agora entra novos dons. Porque é uma nova classe, né? Uma classe de casta mais alta. E quais os dons que vai aparecer agora? São dons de aliciamentos. São dons para blindar de qualquer jeito a instituição religiosa. Raramente pastor vai ter dons assim, como ele tinha como obreiro, quando ele era diácono, não. Ele vai ter agora dons espirituais de pastores, que geralmente é dons para fixar, aliciar os membros, a doutrina da igreja. E blindar a igreja. Todos os dons vindos de pastor geralmente blindam as instituições deles. Isso é uma loucura. Leva ao estado de ridículo.
sinceramente, eu fui um ridículo dentro dessas igrejas e não sabia. Às vezes eu brinco, eu lembro de uma época, quando eu cheguei numa igreja que eu frequentei por 18 anos, ele dizia que o lugar de seminário, chamado de Manaim, era tão santo, o lugar era tão santo, tão santo, tão santo, que eu, primeira vez que eu fui, comprei uma roupa de ver Deus. Não foi a primeira vez, não. Acho que foi a segunda ou terceira vez. Eu comprei uma roupa de ver Deus. Sabe aquelas roupas de ver Deus? O paletó batia abaixo do joelho quase. Levei 2 anos usando aquela roupa de ver Deus. E ninguém me avisava, ninguém dizia, Paulo, está ridículo. Que roupa feia é essa? Que terno feio é esse? Não, e o terno era caro, era coisa muito boa. Na época tinha condições. E era um terno muito bom, caro até pra época. E eu achava que aquilo ali era a maneira, é a roupa santa, né? E vivi 18 anos usando essas roupas de ver Deus. E não sabia que eu estava sendo ridículo, que aquilo ali era uma manipulação, que eu acho bonito o terno, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas quando as igrejas impõem isso como uma ferramenta de santidade, uma ferramenta de moral, uma ferramenta de ordem e decência, aí eu brinco, é a roupa de ver Deus. É ridículo, é ridículo. Não dá para engolir isso. Essas mensagens não levam a lugar nenhum, a não ser ao engano, ao engodo e à mentira. Imagine você pegar um texto daquele em que o Espírito Santo chega para Filipe e diz a Filipe, aproxima-te daquele carro, e Filipe se aproxima. E o homem que descia de Jerusalém lia um texto em Isaías, que dizia, como ovelha muda foi levada ao matadouro e não se abriu a sua boca. E Filipe se aproximando, perguntando, entende tu o que lê? Aí o homem disse, não, se alguém não me ensinar. E Filipe se propôs a ensinar. Mas se propôs a ensinar dentro dos princípios de Jesus, que é não fazer seguidores após si. E Filipe explicou que não, ele se tratava de Jesus de Nazaré, aquele que foi morto e ressuscitou ao 3º dia. E aquele homem ali foi batizado por Filipe ali mesmo. Filipe não era pastor. Imagina igrejas com as suas mensagens. Ai de um diácono, ai de um obreiro se batizar um sujeito fora do cunho da igreja, né? Porque tem que ter primeiro o aliciamento, não é isso? E como Filipe não aliciou aquele homem, batizou aquele homem, e o homem foi feliz com Cristo, aí de repente você pega uma passagem bíblica dessa e transforma em uma mensagem apócrifa. Qual? Arrasta o homem para a igreja. Porque é na igreja que tu vai ser batizado. É na igreja que tu vai receber os ensinamentos e a doutrina. Opa, você não pode viajar para a Etiópia sem que você leve as doutrinas da minha igreja. Porque a doutrina da minha igreja é a obra de Deus. Isso é uma tremenda presepada, um tremendo engodo, uma tremenda mentira. E eu tenho certeza que Deus vai cobrar disso, desses líderes, não do povo. Porque o povo estão enganados, foram enganados, como eu fui enganado durante 18 anos. Mas como eu tinha sido pastor em um ambiente pernicioso como esse, então eu tive muito que pedir a Deus perdão por essas mentiras que eu enfiei no coração e na consciência de muitos, sem saber que ele estava mentindo. Por isso eu digo que muitos dos pastores que estão nessas igrejas não sabem que estão mentindo. Quando lê a Bíblia, lê cegamente as Escrituras. Lê cegamente. Porque só leem e ouvem com o olhar e o ouvido do líder, da liderança. É uma manipulação. Existe sim lavagem cerebral. Existe sim. É bem diferente, bem mais sutil do que brinca o ditado popular de que religião é uma lavagem cerebral. Mas é real, ela é real, e quem se deixa levar por ela se engana. Por isso que se deve seguir unicamente a Cristo. Quem segue unicamente a Cristo só tem o Espírito Santo capaz de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Por isso que João diz, filhinhos, a unção que dele recebeste permanece em vós, para que ninguém precise vos ensinar. Eu vou depois colocar, agora que eu postar esse texto aqui, isso que eu acabei de dizer, eu vou postar o texto de João, tá em uma das cartas de João. É incrível. Ai, se todo crente, ai, se todo evangélico, ai, se todo católico entendesse isso. Se libertaria de suas religiões e iria pertencer unicamente a um rebanho pastoreado por Cristo, unicamente por Cristo. É isso aí, minha irmã. Não fica zangado comigo, não. Bola pra frente. Se não quer a verdade, manda a verdade passear.
que ela vai ter corações, muitos corações e consciências que vão amar a verdade.